Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Romanos, capítulo 1, versículo 27. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, as paixões consideradas por Deus desprezíveis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, fazendo sexo mulher com mulher. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, fazendo sexo homens com homens, cometendo torpeza, sendo indignos de Deus e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro, ou seja, a ira de Deus, a condenação à morte eterna, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 27. Mas por que existem mulheres que mudaram o uso natural do seu corpo, fazendo sexo mulher com mulher? E por que existem homens que deixaram o uso natural da mulher e fazem sexo homem com homem, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 27. Gente, porque Deus os abandonou, porque Deus os retirou da sua presença, porque Deus os entregou para servirem ao perverso, aquele que é o contrário do Deus bom, o mal, o diabo, porque eles, gente, estão na presença do diabo. É por isso que fazem exatamente o contrário da natureza dos seus corpos criados por Deus, pois obedecem ao espírito contrário a toda a natureza criada por Deus, o diabo. Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus, a ordem natural das coisas, em mentira. Eles mudaram o uso natural no contrário à natureza e com isso honraram e serviram mais a criatura, o diabo, o espírito contrário à ordem natural de Deus, do que o Criador, do que a Deus, que é bendito eternamente. Amém? Como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 25. Gente, porque como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, a um sentimento maligno, desviado, contrário à natureza boa criada por um Deus bom, para fazerem coisas que não convêm, para serem dignos de toda a ira e condenação à morte eterna por Deus, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 28. Por isso, gente, também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 24. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, às paixões consideradas por Deus desprezíveis, cometendo a torpeza, sendo indignos da presença de Deus e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 27. Ou seja, aquilo que o perverso teme, gente, que ele tem medo de lhe acontecer, sobrevirá, cairá sobre ele vindo de Deus, como está escrito em Provérbios capítulo 10, versículo 24. Ou seja, uma certa expectação, um medo horrível de um juízo e de ardor de fogo que há de devorar os adversários, os desprezíveis, os infames, os torpes, aqueles que mudam o uso natural no contrário à natureza da ordem de Deus. Como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 27, a ira de Deus, a condenação à morte eterna.
Mas por que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça, que mudam o uso natural no contrário da natureza de Deus? Como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 29 a 32. Porque fazendo isto, gente, porque mudando o uso natural no contrário da natureza de Deus, eles ficam cheios de toda iniquidade, de toda fornicação, do sexo fora do casamento, de toda a malícia, de toda a avareza, de todo o amor ao dinheiro, de toda a maldade, cheios de toda inveja, de homicídios, de contendas, de enganos, de malignidade. Eles ficam murmuradores, detratores, eles são aborrecedores de Deus, eles são injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, são desobedientes aos pais e às mães, eles são loucos, são infiéis nos contratos, eles não têm afeição natural, eles são irreconciliáveis. Eles não têm misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, aqueles que mudam o uso natural no contrário da natureza de Deus, eles não somente fazem essas coisas, mas também consentem aos que fazem, como está escrito em Romanos capítulo 1, do versículo 29 ao 32. E sabe por que você sabe que Jesus te ama? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, elas se entendem e claramente se veem pela natureza das coisas naturais que estão criadas por Deus, para que eles, os que mudam o uso natural, no contrário à natureza criada por Deus, para que eles fiquem inexcusáveis. Eles são imperdoáveis diante de Deus por seus atos contrários à ordem natural criada por Deus, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 20. É por isso que Deus os abandonou às paixões infames, as paixões consideradas por Deus desprezíveis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, fazendo sexo mulher com mulher. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, fazendo sexo homens com homens, cometendo a torpeza, sendo indignos de Deus, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro, a ira de Deus, a condenação à morte eterna, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 27. Amém? Dani e Miguel.